que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bíblica que é, ao mesmo tempo, assustadora e fascinante. O capítulo 13 de Isaías. É uma profecia antiga, uma sentença de destruição total contra uma das maiores superpotências do mundo antigo, a Babilônia. Uma cidade que era sinônimo de poder, de cultura, de arrogância até. E a profecia não economiza nas palavras para descrever a queda dela, né? É uma imagem de colapso completo. Exatamente. E para nos guiar nessa exploração, a gente tem o texto bíblico, claro, e vamos nos apoiar bastante nos comentários do teólogo John A. Martin. O interessante é que ele nos convida a repensar a interpretação mais comum dessa profecia. Ele propõe uma solução para um quebra-cabeça histórico que talvez muitos nem percebam que existe. Leia a passagem e, assume que sabe exatamente quando ela se cumpriu. O Martin nos desafia a olhar mais de perto, para a história, para a linguagem, para o contexto do profeta mesmo. Então a nossa missão hoje é justamente essa. Vamos desvendar as camadas dessa profecia. Tentar entender o que essas palavras significavam para o povo daquela época, por que a datação do evento é tão debatida e qual é a visão que o Martin nos apresenta. Vamos mergulhar no mundo por trás das palavras. O capítulo já começa com um impacto imediato, sem rodeios. Verso 1. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. A própria palavra sentença já dá um tom pesado, né? Um veredito final. Sem dúvida. E o que é fascinante aqui é que a palavra hebraica original, massá, é ainda mais rica. Ela pode ser traduzida como sentença ou oráculo, mas a raiz dela significa peso ou fardo. Então a ideia é que não é só uma mensagem, é um fardo pesado que o profeta tem que carregar e entregar. Uma responsabilidade assim esmagadora. Gosto dessa imagem, não é um anúncio qualquer. É um peso sobre os ombros de Isaías. E o texto faz questão de dizer que foi ele, Isaías, quem recebeu a visão. Por que essa atribuição de autoria é tão crucial para a interpretação? Esse é o ponto de partida de toda a análise do Martin. Atribuir a profecia a Isaías, que viveu no século 8 a.C., a posiciona firmemente antes dos eventos que ela descreve. Isso combate uma crítica comum, de que muitas profecias bíblicas seriam, na verdade, história escrita depois do fato, o que os estudiosos chamam de vaticinium ex evento. Ah, profecia escrita depois do evento. Alguém escreve sobre a queda de uma cidade, mas finge que escreveu antes para dar um ar de poder sobrenatural. Exatamente. Ao afirmar a autoria de Isaías, o texto se apresenta como uma previsão genuína. E o Martin argumenta que, se a gente leva isso a sério, precisamos procurar um cumprimento que faça sentido no mundo de Isaías. E é isso que abre a porta para grande controvérsia. Quando exatamente esse fardo se cumpriu? Ok, então a datação é o que gera o debate. Porque a maioria de nós, quando pensa na queda da Babilônia, tem uma data e um evento muito específicos em mente, certo? Uhum. A famosa noite. A noite em que os medos e os persas, liderados por Ciro, tomaram a cidade em 539 a.C. É o que está nos livros de história, é o padrão. Sim, essa é a visão tradicional, a mais difundida. Muitos comentaristas e estudiosos apontam para 539 a.C. como o cumprimento óbvio de Isaías 13. E na superfície faz sentido. A Babilônia caiu e a profecia fala da queda da Babilônia. Mas o Martin discorda. Ele olha para o mesmo texto, para a mesma história e chega a uma conclusão diferente. Para onde ele nos leva? Ele nos leva mais de um século para trás, para um evento muito mais brutal e, segundo ele, muito mais alinhado com a linguagem da profecia. O saque total da Babilônia pelo rei assírio Senaqueribe no ano de 689 a.C. Peraí, isso muda completamente o cenário. Por que ir contra a maré? A queda para os persas em 539 foi a queda definitiva do Império Babilônico. O que tem de errado com essa interpretação que levou Martin a procurar outra data? A lógica dele se baseia principalmente na intensidade e na natureza da destruição descrita por Isaías. A linguagem do capítulo 13 é de aniquilação, de uma violência quase apocalíptica.
Quando a gente olha para as fontes históricas sobre 539, a gente vê que a tomada da Babilônia por Ciro foi relativamente pacífica. Foi mais uma troca de poder, sabe? Uma transição de império. A cidade não foi arrasada. Entendi. A cidade foi conquistada, mas não destruída. Exato. Agora, compara isso com o que aconteceu em 689 a.C. A Babilônia tinha se rebelado contra seu suzerano, o Império Assírio, e a vingança de Senaqueribe foi de uma brutalidade quase inimaginável. E a gente não precisa especular, nós temos as próprias inscrições de Senaqueribe se gabando do que ele fez. E o que elas dizem? Ad foi levado pelo rio. A intenção era apagar a Babilônia do mapa, literalmente. Essa descrição de devastação total se alinha muito mais com a linguagem de Isaías, que compara a Babilônia a Sodoma e Gomorra. Nossa, isso é muito mais visceral. A imagem de inundar a cidade para apagá-la é poderosa. E outro ponto que você mencionou antes, o contexto do próprio Isaías. Sim, e esse é um ponto central para o Martin. Isaías profetizou durante o auge do poder assírio. A Assíria era a grande ameaça no horizonte, o monstro da época que amedrontava todas as nações, incluindo Judá. Para o público original de Isaías, uma profecia sobre um juízo devastador vindo da Síria seria imediata, relevante e aterrorizante. Falar dos persas, que na época de Isaías era uma força menor, obscura, seria como alertar sobre uma ameaça de um país que ainda nem virou potência mundial. O contexto imediato aponta para a Síria. Faz todo sentido. É como ler as notícias. A ameaça iminente é a que prende a atenção. E a linguagem da profecia realmente reflete essa magnitude. Não fala só de um exército chegando. Ela descreve um evento de proporções cósmicas. O texto fala de Deus reunindo um exército dos confins da terra, de corações que desfalecem, de uma angústia como a da mulher que está para dar à luz. A descrição é muito física, muito visceral. Pânico, dor, espanto. A profecia quer que o ouvinte sinta o terror do evento. E então, no verso 10, a escala explode. O texto diz: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isso soa como o fim do mundo, literalmente. O sol se apagando, o universo entrando em colapso. Como isso pode se aplicar à queda de uma única cidade? Mesmo que seja pelas mãos de Senaqueribe. Essa é uma excelente pergunta. É aqui que a gente precisa entender como a linguagem profética funciona. Martin argumenta, e a maioria dos estudiosos concorda, que essa é uma linguagem figurativa poderosa. Um tropo comum na literatura do Antigo Oriente Próximo. Não se trata de um evento astronômico literal. É uma metáfora para o colapso completo da ordem social e política. É como quando a gente diz hoje que o chão sumiu ou o mundo acabou depois de uma crise. Ninguém pensa que o planeta explodiu, mas a frase transmite a magnitude do choque. É exatamente essa a ideia. Para as pessoas daquela época, a Babilônia não era só uma cidade. Era um centro do universo conhecido, um pilar da civilização. Sua destruição completa seria o equivalente ao céu caindo. As estruturas de poder, a estabilidade, tudo isso seria abalado. O escurecimento do sol e da lua é a forma poética de dizer: o mundo como vocês conhecem está prestes a acabar. E essa linguagem está conectada a um conceito teológico maior na Bíblia, certo? O tal Dia do Senhor. Sim, a profecia enquadra esse evento explicitamente como a chegada do dia do Senhor. E é importante dizer que isso não se refere a um dia de 24 horas. É um termo técnico para um período de intervenção divina na história, um tempo de juízo. O Martin sugere que a crise com a Síria, culminando na destruição da Babilônia em 689, foi uma manifestação histórica e concreta desse dia do Senhor. Foi um exemplo, um prenúncio de um juízo final ainda maior, mas foi em si mesmo um ato de juízo divino na história. Ok, a teoria é robusta. A intensidade da destruição bate com 689, o contexto de Isaías aponta para a Síria, e a linguagem cósmica pode ser entendida como uma metáfora. Mas tem um verso no texto que parece ser o cheque-mate para a visão tradicional, o prego no caixão da teoria de Martin. O verso 17? Exatamente.
O verso 17 diz, com todas as letras, eis que eu despertarei contra eles os medos. Os medos! Isso não aponta inescapavelmente para a conquista de 539, que foi, como a gente sabe, uma aliança de medos e persas? Parece ser a prova irrefutável. Como é que o Martin lida com isso? Essa é, sem dúvida, a maior dificuldade da interpretação dele, e ele dedica bastante atenção a isso. É o ponto que exige análise mais cuidadosa. A solução que ele propõe, citando outros estudiosos como Seth Erlandson, está na gramática do hebraico original. Uma questão de tradução? Em parte. A questão é, a quem o pronome eles se refere em despertarei contra eles os medos. A leitura mais óbvia é que se refere aos babilônios, o assunto do capítulo. Mas a proposta é que eles pode se referir a um antecedente diferente, presente no contexto mais amplo das profecias de Isaías, os assírios. Então, a profecia estaria dizendo que Deus levantaria os medos contra os assírios, não contra os babilônios. Essa é a leitura alternativa. E, historicamente, isso faz muito sentido para a época. Por volta de 700 a.C., havia um caldeirão de revoltas contra o poder da Assíria. E quem estava nessa briga? Uma coalizão de povos que incluía os babilônios e os medos. Nessa visão, a profecia não diz que os medos conquistariam a Babilônia. Diz que Deus usaria os medos como parte do caos regional da desestabilização do poder assírio. Um caos que, no fim, culminaria no juízo sobre a Babilônia rebelde pelas próprias mãos da Assíria. Uau! Isso é uma reviravolta. Coloca a Babilônia não como alvo dos medos, mas como uma peça num xadrez geopolítico muito maior. Mas essa interpretação gramatical não soa um pouco conveniente? É uma manobra para a teoria funcionar ou é uma leitura aceita? É uma leitura minoritária, sem dúvida. E é aqui que a teoria de Martin enfrenta seu maior desafio. Os defensores da visão tradicional diriam que é forçar o texto. No entanto, os que apoiam Martin diriam que, embora seja uma leitura menos óbvia, ela resolve muito mais problemas do que cria. Ela harmoniza o verso com a descrição da destruição total e com o contexto histórico de Isaías. É uma questão de qual problema o intérprete prefere ter, sabe? Entendi, é uma escolha entre duas dificuldades. Isso nos leva à imagem final da profecia, a da desolação permanente. Os versos 19 a 22 são sombrios. Descrevem a Babilônia, a glória dos reinos, se tornando como Sodoma e Gomorra, um lugar onde nunca mais será habitada, transformado em lar de animais do deserto. Como isso se encaixa na teoria de 689, se a gente sabe que a Babilônia foi completamente reconstruída depois? Essa peça final do quebra-cabeça na análise do Martin. Ele argumenta que essa descrição da desolação reflete a condição imediata e total da cidade logo após o saque de Senaqueribe. Para qualquer pessoa que visse as ruínas inundadas em 688 a.C., a cena seria de desolação definitiva. Parecia que nunca mais haveria vida ali. É uma questão de perspectiva. A profecia descreve o que se via no chão naquele momento. Exatamente. É uma fotografia profética daquele juízo específico. A profecia termina dizendo: o seu tempo está próximo e os seus dias não serão prolongados. E, de fato, para aquela Babilônia rebelde, a ruína veio rapidamente. O fato de que o filho de Senaqueribe, Esarhadon, anos depois decidiu reconstruir a cidade, não anula o cumprimento da profecia contra a geração anterior. A profecia de Isaías capturou com precisão a totalidade daquele juízo, cumprindo o fardo que ele recebeu para aquele momento da história. Então, no fim das contas, o que essa análise do John A. Martin nos mostra é que uma profecia que parece tão claramente apontar para um evento famoso pode, na verdade, estar profundamente enraizada num contexto histórico diferente, mais imediato e talvez até mais violento. E nos mostra que as profecias bíblicas estão muito mais apegadas ao chão da história, à poeira da geopolítica e aos medos reais das pessoas daquela época, do que às vezes a gente imagina. A linguagem cósmica não era para descrever algo etéreo, mas para dar a dimensão da catástrofe que foi um evento político muito concreto. Isso reforça a importância de entender o mundo em que os profetas viveram para captar a mensagem original,
Não dá para ler esses textos como se tivessem sido escritos num vácuo, né? De forma alguma. O poder da mensagem de Isaías para os seus contemporâneos era justamente este: o império que vocês temem, a Assíria, será um instrumento de juízo contra a arrogância da Babilônia. E esse juízo será tão terrível que parecerá o fim do mundo. Era uma mensagem de soberania divina sobre as nações, relevante para aquele exato momento. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Fica uma reflexão, sim. Como muda a nossa percepção de uma profecia quando entendemos seu cumprimento num evento histórico tão específico e brutal como o de 689 a.C.? Será que ao procurar sempre por cumprimentos grandiosos de fim dos tempos, a gente às vezes perde a mensagem poderosa que essas palavras tinham para as pessoas que as ouviram pela primeira vez? Isso torna a profecia menor ou, pelo contrário, a torna mais real, mostrando uma ação na história concreta, nas políticas daquele tempo? Uma ótima pergunta para se pensar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.